Vem cá, você sempre já ouviu essa expressão, né? Aqui no Brasil, sempre o crescimento é voo de galinha, né? Isso daí quer dizer o seguinte, né? Que a gente cresce um pouquinho e depois para. Cresce um pouquinho e depois para. Você já entendeu como funciona. E nesse vídeo hoje, eu vou explicar por que isso acontece em termos macroeconômicos, né? E como dar uma olhada no ciclo para ganhar dinheiro. Voo de galinha. O que isso quer dizer? Como se reproduzem? Hoje no Fantástico. Mas vamos falar sério aqui, né? A gente tá toda hora no Brasil nesse dilema, né? Você tem esse crescimento que começa a engatar, depois é abortado e cai, né? Começa a querer forte e depois cai. Toda hora é isso, né? Tem vários motivos que conspiram para isso, né? Não é um único motivo. O que eu apresentar para vocês hoje é algo que tem a ver com o cenário econômico atual. A gente está gravando esse vídeo no finalzinho de 2025, tá? Então, se você já vendo isso depois, talvez não vai fazer sentido alguns indicadores que eu vou passar aqui para você. Mas isso é importantíssimo para você entender, tô nesse momento do ciclo, então o que eu posso fazer para ganhar dinheiro e vice-versa. Toda hora essa discussão, toda hora essa discussão. Vamos lá. Economia não é difícil. Bota isso na tua cabeça. Economia não é difícil. Os economistas, eles criam uma perspectiva toda hora, né? De que falam de jeito de, né, complexo, para muitas vezes é para dourar a pílula, porque tem alguns conceitos que os economistas usam que, assim, tipo, qualquer conversa de boteco já resolveria isso, na hora, tá. Mas o que que não é difícil em economia? Você vai ter que entender o seguinte: o PIB de um país, o PIB é igual à oferta, que tem que ser igual à demanda. É isso, né. Você tem do lado a oferta, do lado a demanda. O que que você tem no lado da oferta? Agricultura, comércio, indústria, basicamente é isso, tá. E do lado da demanda você tem 5 coisas que você tem que lembrar, e somente 5 coisas que você tem que lembrar, e tudo que importa é a demanda. A demanda de um país é igual ao consumo das famílias, C, mais o consumo do governo, G, mais o consumo dos empresários, I, que é investimento ou formação bruta de capital, mais exportações, menos importações. É isso, não tem mais nada. Não tem mais nada. Acabou. É isso. Agora vamos discutir o voo de galinha, né? Estamos agora aqui no final de 2025 e a gente tem alguns dados que a gente vai começar a rechear essa fórmula aqui para vocês entenderem como funciona. O desemprego está baixo? Está muito baixo. Está no menor patamar da série histórica. O rendimento das pessoas está subindo? Sim, o rendimento médio real das pessoas está subindo. Quando você tem o desemprego baixo e o rendimento subindo também, você tem a massa salarial subindo. André, o que é massa salarial? Nada mais é do que as pessoas empregadas multiplicado pela média de quanto elas ganham. O que que é isso? É o bolo de dinheiro que as pessoas têm na mão para gastar. É disso que se trata. É simplesmente isso. Então vamos colocar na nossa equação. O C, que é o consumo das famílias, o desemprego não está baixo? Check, tá. O rendimento não está subindo? Check, tá. A massa salarial não está alta? Check, tá. Está nos maiores valores em termos reais da história a massa salarial. Então o C já está lá em cima, está forte. Tá bom, vamos deixar lá o C. Eu vou deixar o G, gasto do governo depois, tá? Claro. O I, investimento dos empresários. Quando você olha o investimento, não está indo bem, mas também está na média. Então, assim, o investimento não está acontecendo. O investimento é a questão central, vou falar para vocês daqui a pouco, mas o I dessa equação, vamos dar de barato que está 0 a 0, até um pouco abaixo da média, na verdade está. Legal, deixa eu ir lá. Setor externo, exportação menos importação. O Brasil está exportando ou importando mais do que nos últimos períodos? Por incrível que pareça, a gente está exportando mais. Estamos exportando muito mais. Então perceba, essa exportação adicional é alguém da indústria, alguém do agro, alguém do comércio que está mandando para fora, certo? Quando a pessoa manda para fora um produto, o que acontece? Ela vende produto e entra dinheiro. É disso que se trata. Então, se exportação menos importação é superavitária, quer dizer que está entrando dinheiro, ou seja, está entrando demanda. Esse dinheiro vai ser gasto ou para o empresário, ou para uma família, não importa, vai ser gasto. E aí a gente chega na discussão seguinte: se o consumo das famílias está nos maiores patamares da série histórica, se a gente está com o setor externo dando entradas de dinheiro aqui, por que o governo está gastando dinheiro?
O G tá alto. A gente não tá com problema fiscal toda hora. "Ah, tá gastando mais do que rece", não tem problema gastar mais do que recebe não. Às vezes faz sentido isso, mas faz sentido você fazer isso quando o consumo tá elevado e o setor externo tá ajudando? Resposta: não. E agora que começa o drama. Vocês vão entender a lógica do voo de galinha. O desemprego caiu. Legal? Legal não, ótimo. Eu vejo alguns economistas falando com quase pena: "Ah, nossa, o desemprego caiu". Não, cair o desemprego é bom, não tem nada errado com isso. Só que quando cai o desemprego, o que acontece com o salário? Sobe. Na hora que o salário sobe, o que acontece com a vamos dizer assim, com o consumo vai subir, obviamente, né. Mas o que acontece com os empresários? O custo do empresário sobe, não sobe? Né, você contratava, sei lá, você tem uma loja, sei lá, uma lanchonete. Para conseguir um chapeiro, um faxineiro, enfim, qualquer pessoa ali vai ficar mais caro, certo? Certo. Se isso é verdade, o que acontece com a tua margem de lucro? Cai. Numa situação que nem essa, o empresário tem que fazer o quê? "Olha, eu tenho aqui 3 garçom, 2 chapeiros e é essa a minha estrutura. Eu tenho que começar a aumentar a produtividade desse pessoal". Como eu aumento a produtividade desse pessoal? Muito provavelmente comprando, sei lá, agora não vai ter mais atendente, vai ter um totem, né, vai ter um totem eletrônico que a pessoa vai lá e pede, certo? Você percebe que para fazer isso o empresário precisa pegar dinheiro emprestado? O empresário vive alavancado, né, é assim que funciona, né. Só que para pegar dinheiro emprestado ele tem que pegar com a taxa de juro. A taxa de juro está caindo no Brasil? Não. Por quê? Porque o consumo está lá em cima, então o voo de galinha é sempre assim. A economia engata, começa o consumo subir. Aí o governo sai gastando também, porque também é difícil antecipar, mas sai gastando também. Aí o que acontece? O desemprego cai, vai bem, só que aí o salário sobe. Aí o empresário tem que dar o pulo, né, de transformar essa dor, por sinal assim, empresário reclama toda hora que: "Ah, tá difícil, tá difícil". Tá difícil mesmo. O lance é: tá difícil, eu consigo resolver esse problema? Como? Investindo? Sim ou não? Só que como o governo gasta muito, os juros não caem, aí o empresário fica em choque, né. Ele fica numa situação de o custo dele tá elevado e ele não consegue fazer, investimento. Aí o que acontece? Essa máquina vai lá e pum, cai, quebra ou desacelera fortemente, etc e tal. Aí o que acontece? Quem faz uma política de demanda, geralmente alguém da esquerda, né. Ou seja, o governo gasta, né. Aí tá lá o Lula gastando. Aí vamos supor, tá, só para a gente pensar aqui alto. Deu tudo errado, a economia desacelerou, a Selic tá lá em cima, o investimento não veio, aquele caos, aquele barata voa danado, né. Aí o que acontece? Entra um liberal. Aí o liberal fala: "Quer saber? Vou cortar gasto agora". Aí que tá feito a cagada toda, desculpa falar desse jeito. Porque quando tá desacelerando, o que acontece com o consumo das famílias? O C da equação vai subir ou vai cair? Já tá caindo. Aí tá caindo o consumo das famílias, aí que vai o gestor público, corta o gasto do governo. Perceberam o voo da galinha? Você aumenta a demanda, só que quando você aumenta a demanda, né, o desemprego caiu. Ótimo, boa notícia. Só que aí nessa hora o governo já fala: "Opa, se isso daqui está subindo, o C está subindo, eu tenho que fazer o G cair". Só que ele não consegue, ou porque não quer ou porque não pode, né, jogar o G para baixo. Aí a economia tem que dar o salto e investir, o juro está baixo. O juro cai? Não cai. Na hora que não cai os juros, o que acontece? Desarma todo o negócio. Na hora que desarma todo o negócio, vem um político mais à direita, liberal, e fala: "Quer saber? Tem uma ideia. Vamos resolver isso, vamos cortar o gasto agora". Só que vai cortar o gasto justamente na hora que não precisava. Perceberam o drama? Deixa nos comentários aqui, quero já saber agora nos comentários se você entendeu a lógica disso. Aí que a gente entra no jogo que é o seguinte: como ganhar dinheiro com isso, né? Eu já falei mais de uma vez, o meu trabalho aqui não é estar certo, mas descobri antes da média, a opinião média das pessoas, né. O juro vai cair no curto prazo, o ano que vem? Eu acho que não, né, eu acho que vai cortar só na segunda reunião de 2026. Isso quer dizer que não dá para ganhar dinheiro com o juro longo caindo? Não, 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 não. Eu acho que a situação vai ficar dramática o ano que vem e o que que o mercado vai fazer em alguma medida? Vendo os dados piores, eles vão falar: "Ah, vai entrar alguém liberal que vai cortar gasto". O que acontece com o juro longo? Cai. Então, isso daqui que precisa um pouco de malandragem. Nossa, malandragem no bom sentido, né, de se afastar e entender. A despeito, de repente, da taxa de juros de curto prazo não ter caído muito,
a perspectiva é que o problema é muito sério e que vai entrar alguém à direita é grande. Então, se você quer especular queda da taxa de juro longa, tem que ser agora. Você tem que comprar esses títulos pré-fixados de longo prazo e ficar sentado neles vendo assim, tá bom, tá o Flávio Bolsonaro lá concorrendo, mas de repente sai e entra outro cara. Ou, de repente, sai um monte de candidatos de direita, sei lá, sai o Flávio, sai o Ratinho Júnior, sai o Caiado, sai o Zema e o Lula. Aí, o que acontece? A soma desses 4 é maior do que o Lula. Aí o que o mercado vai falar? Ah, tá vendo? Vai cair o juro mais longo. É isso, tá? Esse vídeo aqui foi para vocês entenderem. A lógica do voo de galinha é que a gente sempre fica no contrapé. Quando era para o governo parar de gastar porque a demanda estava alta, continua gastando. Quando começa a desacelerar tudo, aí vem alguém do outro lado e corta o gasto do governo quando não era para gastar. Por isso que eu falo que economia depende, por isso que esses rótulos de ortodoxo, heterodoxo não colhem em mim nunca. Porque depende mesmo, você tem que olhar a técnica. É disso que se trata. Então é isso. Veja o voo de galinha e ganhe dinheiro no contrapé do próprio mercado, que vai ficar achando toda hora essas coisas. Entendeu o raciocínio? Deixa aqui. Eu estou falando, se é verdade que a economia, o juro vai ficar elevado no ano que vem, isso quer dizer que o juro mais longo vai cair. Tá na hora, se você quiser especular, eu acho que você tem que olhar os títulos pré-fixados de mais longo prazo e colocar isso na tua carteira. Bem, é isso. Já falei demais. Quero saber o comentário de vocês. Antes de terminar, ó, deixa aquele joinha fortalece aqui e faz esse vídeo chegar mais gente. Se inscreva no canal. Quero ver os comentários aqui para você receber também toda hora os vídeos novos. Se inscreve no canal e deixa. E aí, o Brasil tá fadado esse voo da galinha o tempo todo? Claro, tem mais coisa, mas do ponto de vista macro você entendeu. E é isso, me segue aí nas redes sociais que meu trabalho aqui é decifrar e mais do que isso, trazer economia para você, ó, investir. Não tô aqui para resolver o Brasil não, tô aqui para entender como fazer a gente saber surfar isso sem emoção, sem ser esquerda, direita, direto ao ponto. É isso aí, pessoal.